Mais um dia, fugindo daquele inferno causado pela guerra. Pelo menos, o exército alemão estava disposto a nos ajudar. Éramos 12 pessoas, eu, minha diretora e mais 10 crianças. E estávamos há dias trancados naquele abrigo destruído, quando os militares nos propuseram uma mudança para um local seguro. Eu escutei a diretora e o sargento discutindo sobre as especificidades do local. E no primeiro momento, me empolguei. Era um antigo orfanato, longe de toda aquela confusão, e em uma área que, até aquele momento, estava totalmente livre de ataques. De imediato, essa mudança foi aceita, pois era óbvio que, se continuássemos no meio daquele bombardeio, iríamos morrer. Ainda tínhamos, naquela época, esperança de que tudo ia dar certo e que todos nós ficaríamos bem. Como podemos ser tão estúpidos? O lugar proposto ficava numa ilha, aparentemente deserta, cuja localização era de difícil acesso. Não me lembro muito bem do caminho, mas sei que há uma ponte que interliga o porto a esta ilha. Fomos para lá no mesmo dia, num ônibus do exército, e a viagem durou mais ou menos 6 horas. Ao atravessarmos a ponte, era possível ver dentre as árvores o casarão abandonado. Senti um arrepio e um sentimento estranho ao olhar aquela paisagem, no meio de toda a neblina. Tudo cinza, sem vida. Já era tarde quando chegamos. Acredito que passava das 21 horas. Estávamos famintos e cansados. A viagem havia sido desgastante. Logo quando chegamos, nos deparamos com o cabo do exército alemão, que fora designado para nos apresentar o local e nos dar suporte naquela noite. Havia pouco o que se fazer, não tínhamos muita bagagem, então foi fácil de arrumar as coisas. Poucos minutos depois, o ônibus estava completamente descarregado e tudo estava na imensa sala de estar. A diretora então pediu para que o cabo me apresentasse o lugar e assim prosseguimos. O cabo foi me mostrando cada parte do imenso casarão, que estava em ruínas. Parecia que ninguém o habitava há séculos. A mobília era muito antiga e tudo estava dominado pela poeira. Henry, o garoto alérgico, logo sentiu que aquele casarão não era o lugar certo para si. Espirrou o tempo todo desde a sua chegada. A diretora não se sentiu confortável com o nível de habitação que nos foi cedido. Realmente, o abrigo em que antes estávamos, mesmo destruído, parecia melhor do que aquele casarão, mas no final era isso ou a morte. Era tarde e já estávamos prontos para dormir. Nos acomodamos junto das crianças num único quarto e decidimos nos ajeitar no outro dia. Essa era então nossa primeira noite naquele lugar amaldiçoado. Nos deitamos em colchões, sem camas, todos ajeitados praticamente um do lado do outro, em 2 filas, e fomos dormir. O motorista e o oficial se retiraram e voltaram para a batalha, enquanto nós ficamos ali. A primeira noite que vamos dormir a salvo, disse a diretora. Me lembro muito bem dessas palavras. Passaram algumas poucas horas e todos estavam dormindo, exceto eu. Eu não sei porquê, mas não conseguia parar de olhar para aquele buraco no teto que ficava em minha direção. Eu olhava e notava certo movimento no meio da escuridão. Eu também me lembro do barulho de unhas no teto, próximo àquele buraco. Naquela noite, pensei ter visto algo, mas logo caí no sono. No dia seguinte, contei à diretora minhas impressões, e ela apenas riu e achou que eu estava com problemas. Pobre criatura, poderia ter me escutado. Quem sabe hoje estaria viva. Depois de um longo dia de trabalho limpando o casarão, a noite chegara e fomos novamente dormir. Deixei uma vela e fósforos do meu lado. Se qualquer atividade ocorresse, eu iria poder ver com exatidão. No começo da noite tudo parecia tranquilo
e, devido à minha exaustão, adormeci. Na madrugada, acordei. Não sei que horas eram, mas o barulho de unhas passando no teto era muito notável. Peguei a vela e acendi. Vi uma mão tentando passar por aquele buraco. Aquela mão, não vou me esquecer, era cinza, podre, aterrorizante. Perdi minha voz naquele instante e congelei de medo. Quando olhei para o lado, percebi aquela sombra. Parecia ter o formato humano, próximo à porta de entrada do quarto. Voltei meu olhar ao teto novamente e vi um olho, apenas um olho, grande e arregalado, me olhando pelo buraco. A vela logo apagou e o ambiente ficou frio. Ouço um barulho dos colchões e consigo observar no meio da escuridão os corpos de todos eles flutuando. O que era aquilo? O que estava acontecendo? Acendi outro fósforo e vi todos erguidos no ar, na posição vertical. Em suas sombras era nítido que eles tinham uma corda em volta do pescoço. Nenhum deles se mexeram ou sequer acordaram. Estavam mortos. Tentei fugir, mas a porta e as janelas estão trancadas. O amanhã nunca chega. Minha vela não se apaga. Aquele olho continua me observando. Tudo que faço, todo canto que corro, os corpos continuam erguidos. Eu espero que esse pesadelo acabe. Parece que estou aqui há anos. O olho apenas observa, enquanto incendeio o quarto, buscando a minha salvação.